As pessoas mais gordas que se cuidem. Uma pesquisa mostra que o número de brasileiros com diabetes está cada vez maior. Um dos principais fatores é o excesso de peso. A dona de casa, Maria Correia Osmala, descobriu há 5 meses que tem diabetes. Começou sentindo a visão fraca, muita sede e a urinar bastante. Fez os exames e o resultado deu positivo. Imediatamente mudou sua rotina. Caminhada todos os dias, antes não fazia, né? Era vida sedentária, né? E alimentação, muita fruta, muita verdura. O aposentado Gilberto Nascimento convive há 6 anos com a doença. Como toma todos os cuidados, vive normalmente. Quando bem cuidado, a pessoa tem uma vida normal, uma vida sem problemas, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes fez um levantamento e constatou que 7,6% da população brasileira entre 30 e 69 anos tem a doença. Isso representa 5 milhões de pessoas. Um dos fatores que causa a diabetes é a obesidade. Existem 2 tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 geralmente acontece em pessoas mais jovens e algumas pessoas já nascem com esse problema de diabetes. Já o diabetes tipo 2, elas acometem pessoas de mais idade e geralmente o que desencadeia o problema da diabetes em pessoas mais velhas são os hábitos alimentares errados, a falta de atividade física, que acaba tornando a pessoa obesa, e a obesidade é um fator muito forte para desencadear a diabetes. E você que quer perder essa barriguinha, seja por causa da diabetes ou até por causa de uma vaidade, fique ligado que no próximo bloco o Pão de Encontro vai dar uma dica. 3 em cada 100 pessoas sofrem de síndrome de pânico, um mal que pode levar à loucura, mas que tem tratamento. Engarrafamento, ônibus lotado, barulho, multidão. Situações que fazem parte da rotina de quem vive nas grandes cidades e que podem detonar uma crise da chamada síndrome do pânico. Só quem tem ou já teve a doença sabe bem o que é isso. Pelo menos 3% da população mundial sofrem da síndrome do pânico. A doença, que se manifesta através de vários sintomas, pode colocar em risco a vida pessoal e profissional do paciente. De repente, a pessoa deixa de fazer uma série de coisas e passa a ter medo de tudo e de todos. Foi o que aconteceu com essa agente de turismo, que prefere não mostrar o rosto. Ela conta que teve a primeira crise em 86. Tinha 25 anos e estava no auge da carreira. Além do pânico, sentia dores de cabeça e tremores. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tomar banho, eu achava que o chuveiro, em vez de sair água, ia sair ácido. Eu tinha medo de comer, para mim estava tudo envenenado. Conversar com as pessoas, porque elas talvez fossem me agredir. Televisão, as imagens distorciam, medo de engarrafamento. Parou toda a minha vida. Era uma menina muito inteligente e ela tinha que absorver a doença para poder ela também nos ajudar a tratar, né? Hoje, aos 37 anos, casada e com 2 filhos, Selma leva uma vida normal. Eu faço tudo, eu dirijo, eu vou a banco, eu resolvo as coisas. Não tenho medo de nada, não. O que você diria para pessoas que estão nessa situação? Coragem. Muita coragem. Para a psicóloga Helene Shinohara, o primeiro passo para curar a síndrome do pânico é entender a doença. Não é fugindo dessas situações que ela vai resolver. É muito mais enfrentando e podendo lidar com essas situações quando aparecer ansiedade, que ela vai voltar à vida dela normal e isso vai diminuir em frequência e intensidade. Muita tristeza e choro no sepultamento do secretário de Esportes e Turismo do Paraná, Oswaldo Luiz Magalhães dos Santos. O secretário tinha 38 anos e morreu na terça-feira de manhã, vítima de um acidente de carro. Até os últimos momentos do velório no Palácio Iguaçu, as coroas de flores não paravam de chegar, bem como os amigos, parentes e figuras ilustres. Todos queriam dar um último adeus ao responsável pelo novo impulso dado ao esporte de Curitiba. Vítima de um acidente na estrada entre Palmeiras e Curitiba, o secretário de Esportes e Turismo, Oswaldo Luiz Magalhães, deixa muita saudade e também inúmeros projetos. Eu conheci desde que nasceu. Um rapaz firme, um expoente da nova geração de administradores públicos, corajoso, sem medo, imprimiu na Secretaria do Turismo
de uma administração vibrante, dificilmente será recuperada essa perda que nós tivemos. Era uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, séria, super séria, honestíssima e que eu, infelizmente, gostaria de ter trabalhado muito mais tempo com ele. O cortejo, que saiu meia hora antes do previsto, seguiu silencioso até o cemitério Parque Iguaçu, onde muita gente já estava aguardando. Por todo o caminho, choro e incompreensão. Inconformadas, a mãe e a esposa de Oswaldo tiveram que ser apoiadas. O secretário, que tinha apenas 38 anos e uma carreira mais do que promissora, deixa também 2 filhos. Muita tristeza realmente, inclusive o Ojebu, que pediu para apresentar o programa ontem porque ele fez questão de ir ao enterro. E agora vamos esperar que Deus ajude a família dele. Inclusive no próximo bloco nós vamos entrevistar o médico psiquiatra Ismael Fabrício Zanardini e ele vai falar um pouco sobre isso, sobre como as crianças e até os filhos do Oswaldo podem superar uma perda de um ente querido. A gente volta daqui a pouco. Muito bom dia! Hoje, 10 de setembro, é comemorado o Dia da Imprensa. E para prestigiar esses profissionais que correm atrás da notícia, o Ponto de Encontro dedica o programa de hoje a eles. Eu converso com os repórteres Dias Lopes, da Gazeta do Povo, Carmen Murara, da CBN e da Folha do Paraná, e também com a diretora de jornalismo da TV Exclusiva da Rede Manchete, Cláudia Tavares. E você pode participar do programa através do telefone 041-338-3377 ou pelo fax 041-338-4070. O Ponto de Encontro está no ar. Bom, pessoal, hoje, Dia da Imprensa, trouxemos vários jornalistas aqui para conversar com a gente. Nesse primeiro bloco, a gente resolveu falar um pouquinho sobre o papel da imprensa, se ela está cumprindo seu papel com dignidade ou se está abusando demais do sensacionalismo. E a gente resolveu começar essa conversa com o Dias Lopes. Vamos começar pela voz da experiência, 35 anos de profissão, já passou pela rádio, por TV e agora não, já está há 20 anos trabalhando na editoria de esporte da Gazeta. Dias, como é que você acha que a imprensa está funcionando, está trabalhando nesses dias? Está exagerando demais na busca pela notícia ou está cumprindo o seu papel como deveria? Só uma correçãozinha, eu não sou da editoria, eu sou bagrinho, né? Eu sou um repórter. Não, eu acho o seguinte, que a imprensa, ela exagera muito, sabe? Cumpre em determinados momentos o seu papel da informação, mas tem determinados momentos que, sinceramente, eu nem sei explicar porquê. Por exemplo, o caso da Xuxa. Será que havia necessidade de se dar um espaço tão grande para um assunto daquele, quando no país os problemas são tantos e merecendo uma maior atenção, a gente muitas vezes deixa de lado. Então eu acho que a imprensa falha aí, sabe? A imprensa falha. Mais especificamente, a mídia eletrônica, que ela é imediatista e é a hora de que ela tenha a oportunidade de segurar com mais rigidez o espectador. Já o leitor do jornal é um pouco diferente, porque amanhã é que a matéria vai sair. Então, eu acho que ela exagera e muito, certo? Às vezes toma determinados assuntos como ponto principal do assunto e que a gente vê que, na realidade, não interessa tanto ao público. É claro que o público está vendo ali, o sensacionalismo vem e ele se envolve e tal, mas eu acho que poderia ser mais ameno. Bom, acabamos de receber o primeiro fax aqui de um estudante de jornalismo, daqui a pouco a gente já faz a pergunta dela. Mas primeiro eu gostaria de saber da Cláudia. Cláudia, o que você acha sobre essa mesma questão, sobre o sensacionalismo na imprensa? Eu acho que durante muitos anos a televisão brasileira ficou só em cima de canais comerciais. Então, a busca pela audiência, eu vou falar de televisão, a busca pela audiência, ela fez com que as emissoras fossem atrás do que o público quer ver. Então, vamos pegar o exemplo do Dias ali da Xuxa. O público adora essa mulher, o público venera essa mulher. Então, isso dá audiência, isso o povo quer ver.
Então, a busca pela audiência entre, sei lá, existiam 2 grandes emissoras, hoje temos 4, 5 grandes emissoras. Então, isso fez com que as pessoas fossem atrás da audiência e nem sempre nós derrubamos a escola de base, fizemos vítimas aí durante muitos anos. Agora, eu acho que com a TV a cabo, com a televisão segmentada, onde o que conta é você conseguir pegar o telespectador pelo momento que ele muda o canal, pelo controle remoto, eu acho que a gente começa a fazer o contrário, buscar a qualidade, buscar a notícia, o espaço. Eu acho que muito vai mudar na virada desse milênio a imprensa ainda. Carmen, até a Cláudia falou bem sobre esse negócio da qualidade. Com a TV a cabo, logicamente, nem todo mundo tem a possibilidade de ser assinante da NET ou de outra da TVA. Agora, você acredita que realmente a qualidade deva aumentar? Porque agora, como a Cláudia falou, são muitas opções. A pessoa tem vários canais, esporte, tem Sport TV e tudo que a pessoa quiser ver, um filme, qualquer coisa, ela tem como. Você acha que, então, as emissoras normais, vamos dizer assim, vão ter que investir mais na busca pela qualidade para se manterem? Isso com certeza, a qualidade tem que ser buscada, todas estão buscando, mas tem que se saber o que é qualidade para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor do jornal. Quer dizer, o que é qualidade, de repente, para a gente, não é para o leitor ou para o ouvinte do rádio. A gente trabalha em rádio, a gente sabe falar um pouco sobre isso. O que eles querem ouvir, o que eles querem ler também. Então, por que vende tanto os programas populares, os jornais populares? Eles vendem, tem um público cativo, tem um público que gosta dessa leitura, gosta de ouvir esse tipo de programa, e é como a Cláudia comentou, né? Será que não é as pessoas que estão também procurando um pouco desses programas que acabam sendo muitas vezes sensacionalistas? A imprensa exagera um pouco, isso é evidente, mas tem que se buscar um meio termo. Agora, é óbvio que quanto mais programas, quanto mais opções você tem, você aumenta a qualidade, e aumentando a qualidade você acaba elevando um pouco o nível da programação, da leitura na grande imprensa, né? Eu vou fazer até uma citação aí do Paulo Francis, saudoso Paulo Francis, que ele diz o seguinte, que o Aurélio demorou tanto tempo para fazer um dicionário simples, com palavras coloquiais, aí veio a imprensa e começou a fazer aí, inventar palavras difíceis, falar bonito. Aí quando vem programas populares que falam simples, que conversam com as pessoas, o apresentador conversa, tem audiência. Aí eu acho que a gente ainda vai encontrar um meio termo de programação com qualidade e que bate papo, ao contrário de colocar bonito, de falar bonito. E não que um programa popular, um programa que atinja a grande massa, seja ruim, é bom, eles são ótimos, é bom que atinja, quanto maior número de público, mais interessante, melhor. O que se tem que buscar é que esses programas tenham qualidade, que esses programas respeitem o cidadão, não interfiram em questões consideradas antiéticas, né? Quer dizer, eles têm que melhorar a qualidade desses programas. Agora, é evidente que a gente tem os programas populares, eles são interessantes e tem que continuar, mas eles têm que acrescentar na vida das pessoas. Que o programa popular, ele atrai um grande público, exatamente porque ele coloca no ar o problema que a gente que é do Brasil quer esconder, certo? A gente quer mostrar sempre só o que é bom, certo? No nosso íntimo, não, o Brasil é o melhor do mundo, o Brasil é o maior do mundo, e a gente esconde a realidade. Então esse programa que é popular, esse programa que mostra aqueles absurdos da vida, isso realmente vai de encontro ao público, é que o público quer que seja exposto. Agora, você falou o programa da Xuxa, que o público adora. Eu tenho minhas dúvidas, você me desculpe eu ser contrário à tua ideia, pelo seguinte, porque eu tenho a impressão que é mais uma imposição do órgão de comunicação do que uma solicitação ou uma exigência do público, certo? Porque você vê o seguinte, na minha opinião, um programa desse tipo da Xuxa, Angélica e outras mais, eles mais ou menos, eles condicionam a criança, eles pegam a criança numa determinada faixa de idade, em que ela não sabe ainda o que ela quer, e aí condiciona. Depois, aí eles vão comandando. E, é claro, o público tem a sua curiosidade, né? O público aí começa a explorar. A criança nasceu, chorou, tomou uma madeira, e aí vai por aí afora. Quer dizer, eu acho, na minha opinião, é mais uma imposição do que
uma solicitação ou uma exigência do público com relação a esse tipo de assunto. Agora, a gente vive muito a imposição dos índices de audiência, no caso de televisão, né? Se está dando audiência, esse programa vai continuar, vai ter... E, ao contrário também, se não tiver audiência, ele vai sumir. E é uma padronização hoje em televisão de programas. Os programas infantis do estilo da Xuxa, que foi um dos primeiros aí, hoje ele se repete nas demais emissoras, enfim. Né? Eu acho maduro essa discussão, que eu acho que é isso que vai fazer procurar qualidade. Quanto mais a gente discute, o companheiro tem uma ideia, a Carmen tem outra, eu tenho outra, e você tem outra, e as pessoas têm outra, a gente vai juntar isso. A televisão brasileira é muito jovem, era uma adolescente ainda. Eu acho que vai ter a televisão, a imprensa, o Brasil é muito jovem. Nós ainda vamos descobrir. Mas você não acha que, embora isso seja muito importante, ainda há a imposição do comandante-chefe, o cara que comanda o programa, ou o produtor, ou acima dele, ou sei lá quem, não, vai ser assim. E não adianta a gente chegar aqui e se unir, vamos discutir como vai ser, não. É como eu quero e vai assim embora. Você não acha que ainda é assim? Mas eu acho que vai continuar sendo assim. Mas eu acho que todas as mentalidades vão ser mudadas. Eu não sei para onde, eu não sei o que vai virar isso. Mas eu acho que a discussão, ela existe e ela não existe só aqui no meio da gente. É como a Carmen disse, os índices de audiência, eles comandam. E se a discussão existe, vai chegar até lá. Eu sou muito otimista. Eu acho que não estou dizendo que a imprensa que nós fazemos hoje é ruim. Eu acho que ela vai se transformar, ela vai reciclar. Mas eu acho que vai partir daqui, vai partir de cima. Existe a imposição, existe o comando, mas eu acho que tudo tem o lado que vai movimentar, que vai mexer, que vai ser positivo. E muito por conta do controle remoto, no caso da televisão. Porque se você não apresentar um programa de qualidade, o telespectador está sentindo, percebeu, descobriu que ele tem uma opção hoje muito variada de canais, que são as TVs a cabo, e ele pode trocar, e ele tem feito isso. Todos nós fazemos isso. Sentamos à frente da televisão e ficamos trocando os canais. Não existe mais aquela hegemonia de um determinado Mas vamos programa, mudar só um pouquinho de situação. Vamos para o jornal, para a mídia impressa. Por exemplo... Dias, desculpa interromper, que o pessoal aqui da produção já está me avisando. Também tem esse problema na TV há tem muito tempo. A gente vai dar uma paradinha agora e no próximo bloco a gente já volta com as perguntas aqui. Já temos 2 faxes de estudantes de jornalismo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o ponto de encontro que esse dia 10 de setembro um dia especial para os jornalistas, dia da imprensa, então chamamos aqui o Dias Lopes, a Cláudia Tavares e a Carmen Murara. E agora nós vamos, como a Cecília falou, direto uma ligação de Pernambuco a Hélia. Vamos ver o que a Hélia tem para perguntar para a gente. Bom dia, Hélia. Bom dia. O que você gostaria de perguntar aqui para a gente? Eu gostaria primeiro de parabenizar toda a imprensa de Pernambuco, do Brasil. E gostaria que as pessoas tivessem mais consciência na hora de votar, porque a gente está vendo as mesmas pessoas que se candidataram, que estão praticamente afundando o país. A gente está vendo a prostituição aumentar, a mendicância, realmente os professores, tudo passando por situações difíceis. A gente vê professores entregando seu contra-cheque a agiotas, cobrando 15%, 20% de juro. Eu sou esposa de um professor. Não tenho nada a ver com política. E eu queria que as pessoas tivessem mais consciência. E toda a imprensa trabalhasse em cima disso. Você acha então que a imprensa Eu tenho um irmão jornalista em Macapá. Hélia, infelizmente a gente tem um problema de tempo. Meu Qual a pergunta que você tem para fazer para a gente? Desejar para vocês
um ótimo dia e que vocês trabalhem sempre em cima disso, do melhor para o Brasil, principalmente para Pernambuco, que é o lugar onde eu moro e que eu gosto e que é totalmente carente. Entendeu? Obrigado, Hélia, pela participação. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Então, vamos agora começar a fazer as perguntas aqui que a gente está recebendo por fax. O Marcelo, que é estudante da PUC aqui de Curitiba, está fazendo o 2º ano de jornalismo. A pergunta dele é o seguinte: com a experiência dos 3 convidados, o que os estudantes de jornalismo podem esperar da área e do mercado de trabalho? Na minha opinião, o mercado de trabalho é muito difícil, mas o que vocês acham disso? É um mercado difícil, mas que você encontra hoje. Qual mercado de trabalho que não é difícil, né? Mas se você se preparar, é aquela velha máxima. Se você for bom no que está fazendo, vai se dar bem, vai gostar e tem que amar a profissão. Mas é um mercado que eu acho que ele oferece condições interessantes de emprego, ofertas de emprego. Eu acho que o jornalismo é aquela coisa que você tem que, como você está falando, você tem que gostar, porque é sacrificante, é difícil. A gente que está no dia a dia sabe. Eu acho que qualquer profissão, você tem que se dedicar, você tem que gostar. A nossa, por exemplo, ela é muito exigente, ela te toma o tempo inteiro, certo? Você 24 horas por dia, né? Então você começa a trabalhar, não é somente ao momento em que você senta à mesa, à frente da máquina ali, do terminal, não é aí. Você às vezes, sabe, saiu de casa, viu um assunto que às vezes não é nem da tua área, certo? Por exemplo, eu faço esporte, sempre fiz esporte, mas às vezes você vê um acidente, vê uma coisa, você já se comunica com a empresa que você trabalha, olha, está acontecendo isso em tal lugar, veja isso, sabe? Então, é uma coisa que realmente exige muito de você. E isso que a Carmen falou, é difícil o emprego, é difícil como é difícil em qualquer outra área, porque o Brasil está passando por uma fase muito difícil. Mas, se a pessoa tiver realmente qualificação, ele consegue, sabe? Isso Como aí, é que é o nome da pessoa? Marcelo. É o Marcelo. Qual o período que ele está? Qual ano? Está no 2º ano ainda. Então, eu vou falar uma coisa para o Marcelo. Vai fazer estágio. Não fica sem fazer estágio. Porque toda vez que chegam currículos para mim, eu estou precisando de um profissional, eu dou uma olhada se ele passou pelas redações, se ele foi para o rádio, se ele foi para o jornal, se ele passou pela televisão. Seja lá, carrega copinho de plástico, saiba como funciona, porque se você não conhecer a imprensa, chegar, formei, agora eu tenho um diploma, coloco debaixo do braço e vou procurar um emprego, vai ficar muito difícil. Porque a teoria, a prática é muito diferente da teoria, completamente. Sabe, às vezes quando as pessoas chegam na redação para fazer um primeiro teste, assim, e diz, olha, fala sobre um assunto tal, a gente vê o desespero da pessoa, sabe? É claro, vem entrando, acha que todo mundo ali é monte sagrado, quando na realidade não tem nada disso. E a pessoa sente dificuldade, né? Por quê? Porque na faculdade você tinha, olha, vai fazer uma matéria sobre a enxurrada que deu no rio ali. Aí você tem uma semana para pesquisar, para fazer. Ali, no teste é na hora. E a pessoa que não tem a devida vivência, aí treme e passa a pensar que aquilo na realidade é um absurdo. Mas outra questão importante, quer dizer, trabalhar, estudar e já estar tentando se profissionalizar é importantíssimo, mas estar informado também. Porque tem muita gente que hoje está saindo de uma faculdade de jornalismo sem saber quem são os políticos que comandam o Estado, quem são os empresários que estão fazendo um pouco da história, quem são as pessoas, como que se escreve hoje. Quer dizer que mesmo uma pessoa que, por exemplo, gosta de trabalhar numa determinada área, ou seja, esporte, ou cultura, ou política, ou economia, é importante ter uma noção geral de tudo, porque é importante ter uma cultura geral. Por exemplo, É que você não começa, você nunca começa naquilo que você gosta de fazer. Você passa naquela geralzona, começa trabalhando. Tanto que quando eu tenho 4 anos de profissão, eu já cobri as áreas de policial, de política, de geral, de cidades. Hoje faço economia, escrevo mais para a editoria de economia no jornal. Já na rádio a gente não tem uma editoria específica.
Quer dizer, passei por áreas todas interessantes. Nunca cobri esporte, que é bem específico, mas já fiz matérias de jogo, de futebol. E é isso que é bacana, é isso que é gostoso. Agora, é só um o que detalhe. incentiva as pessoas, né? Você tocou num assunto que eu queria falar um pouco. Aqui no nosso país, esporte é sinônimo de futebol. Esporte é uma gama de modalidades muito grande. E é uma coisa que eu lamento profundamente. Já trabalhei na área do futebol profissional. A maior parte dos meus 35 anos de profissão foi dentro da área do futebol. Mas mesmo assim, eu sempre tive uma afeição por todos os outros. Porque eu acho que tem público, eu acho não, existe público para tudo. Então, sabe, a imprensa esportiva nacional, ela dá uma atenção específica e faz um favor, se sente até assim, sentindo que está fazendo um favor, quando você chega, por exemplo, ou você pratica natação, ou pratica golfe, ou pratica tênis, ou sei lá que outra modalidade for, sabe, aí você chega, o cara parece que está te fazendo um grande favor em te colocar 3 linhas, 1 minuto no ar, 1 minuto na imagem, no vídeo e assim por diante. Então eu gostaria que só que os nossos companheiros de profissão passassem a ver como um todo. Eu sei. Aí o cara diz assim, não, mas o grande público gosta de futebol. O grande público gosta de futebol, acontece o seguinte, isso é como esses programas de Xuxa e etc., que o nego empurra de goela abaixo. E tanto é que, a partir do momento em que o Brasil passou a se projetar no voleibol, os estádios não receberam um grande público, o público não passou a ler mais a área do voleibol, do basquetebol e dos outros esportes. Então, é isso que eu acho. Então, o esporte não é só o futebol, o esporte é o todo. Mas é melhor fazer do que as outras áreas. As outras áreas, eu gosto de ler todos os assuntos. Leio, eu pego um jornal e eu leio do começo ao fim. Só que eu faço o inverso. Eu saio do esporte e vai para as outras áreas. Vou para as outras, mas leio todos. Mas eu tinha um professor na faculdade que falava assim, leiam tudo que cair às mãos. Desde bula de remédio até as grandes obras literárias. Leiam porque é diferente tipo de leitura, diferentes informações. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente volta com o último bloco e Mônica aqui, que mandou um fax de Recife, a gente vai fazer a pergunta dela no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco. Antes da gente voltar a conversar aqui com Dias Lopes, a Cláudia Tavares e a Carmen Murara, o Ponto de Encontro tem uma dica para você. Olha, você, meu amigo, que tem 40 anos, ou você, mulher, que tem problema de barriguinha. Eu digo você que é de 40 anos porque quando chega aos 40 anos, a barriguinha chega junto. A mulher, normalmente, depois da gravidez, também tem um problema de barriga. Você que quer perder peso, também deve usar um produto que se chama porangaba. A porangaba é uma planta única, especial. Ela não é uma mistura de plantas, é uma planta especial para você ficar livre da barriga e emagrecer. A porangaba você vai adquirir em forma de cápsulas ou em forma de chá. Na promoção especial que estamos oferecendo para você, você compra 2 potes de porangaba cápsulas e ganha um pote de chá de porangaba. Então, o que é que você está esperando? Vai continuar com essa barriguinha? Ligue agora no telefone que está no seu vídeo e peça a porangaba. Em qualquer parte do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, você receberá a porangaba. Mas não esqueça, o telefone está no seu vídeo. Ligue agora. Vamos fazer agora a pergunta da Mônica de Recife. A pergunta dela é a seguinte: vale a pena ser jornalista em termos financeiros? Quer dizer, dá para ficar famosa nessa profissão? Eu acho que não. Quem quer ficar famoso não deve procurar muito jornalismo. Eu acho que é isso. O que vocês acham disso? Deixa eu começar aqui. Eu acho o seguinte: para exercer a profissão, você tem que ter, antes de mais nada, aptidão, vocação, vontade, paixão. Porque isso, na realidade, o jornalismo nada mais é do que um vício, sabe? A gente vive 24 horas por dia a profissão. É claro que para a gente sobreviver vai ter que ter um salário. Mas, pelo que eu conheço, na minha vivência, nos meus 35 anos de profissional, a turma do bloco, da pauta,
faz o jornalismo mais por tudo isso que eu acabei de falar do que pensando em ser famoso ou financeiramente muito bem sucedido. O famoso, isso vai da tua capacidade. Você vai terminar sendo reconhecido. Por exemplo, um Vilas Boas Corrêa é famoso. Talvez muita gente, a garotada, nem saiba. Mas por quê? Pelo seu gabarito, pelo seu conhecimento, por tudo que ele transmite no noticioso político nacional. E como tem o Vilas Boas, tem uma série de outros profissionais que a gente pode citar. Mas eu acho assim, você entrar no jornalismo para ser milionário, sai dessa aí que não vai dar certo. E também a questão de ser famoso. Ninguém pode entrar numa profissão imaginando que vai ter nome nacional, vai ser famoso. Se você entrar por aí, já começou errado, né? Muitos, como o Dias falou, se tornam conhecidos nacionalmente porque exercem uma profissão diária, principalmente o pessoal que está em televisão. Agora, você não pode entrar numa profissão pensando nisso, mesmo porque a hora que você saiu da frente da televisão, você cai no esquecimento, outro já está te substituindo. E ninguém pode entrar numa profissão pensando em ficar rico ou ficar famoso. Quem quer ficar famoso vai ser artista de televisão, que se tiver talento é mais fácil, né? Bom, eu tenho um pensamento assim, concordo com os companheiros, mas eu, assim, na pergunta dela, eu adoro ser jornalista, acho que todo mundo aqui adora, pelo que falou, mas eu quero ficar famosa com jornalismo, eu quero que o Brasil inteiro conheça meu nome, eu estou jovem, tenho 31 anos só, quero ainda que o nome Cláudia Tavares seja lembrado como uma grande jornalista. Eu quero ganhar dinheiro com a minha profissão. Mas você entrou na profissão pensando nisso e ser famosa? Não, eu gosto de ser jornalista, sempre quis ser jornalista e quero ganhar dinheiro com a minha profissão. O que eu acho o problema é o seguinte, muita gente hoje em dia, por causa da televisão, vê a televisão e, não, eu vou ser jornalista porque eu quero aparecer na televisão. Isso é que eu acho que é errado. Concorda comigo? E esse caminho que a Cláudia falou, enfim, ser famosa, quem não gostaria de ser conhecida, o ego das pessoas fala muito alto, né? O que não se pode inverter a prioridade, quer dizer, você vai procurar quantos médicos famosos existem hoje no Brasil e em todas as profissões, economistas, administradores e tal. O que você não pode entrar na profissão achando que o jornalismo te abre as portas para ser conhecido nacionalmente. O que eu quero é o seguinte, eu quero ser famosa e quero ganhar dinheiro com a minha profissão. Desde que seja como assim, putz, aquela menina é uma excelente profissional, hein? Como o trabalho dela é bom. Nossa, bonito texto, bonita apresentação. Eu quero ser uma boa profissional e por ser boa profissional eu quero ser famosa. Só por isso. Cláudia, vamos ter uma ligação de Curitiba, vamos ver quem está falando com a gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a todos pelo dia do jornalista. E meu nome é Austrégésilo Carrano Bueno, eu sou escritor, sou autor do livro Canto dos Malditos e hoje à noite estarei autografando meu livro no Café do Teatro, na Mintas de Barros, 154. A pergunta que eu gostaria de perguntar aos distintos jornalistas é a questão do sensacionalismo que a imprensa costuma fazer e também a falta de continuidade, que a gente tem tanta necessidade de continuidade das matérias. Porque às vezes você levanta um fato e a imprensa brasileira parece que você tem que matar todo dia um leão para ser notícia. E esquece o fato de ontem, hoje já não é mais notícia. Então eu gostaria de saber da imprensa brasileira por que essa falha de continuidade das matérias. Muito obrigado e um feliz dia do jornalista para vocês. Vocês concordam com ele? Realmente acontece isso? Completamente. E sabe, o que eu fico às vezes pensando, por exemplo, o problema da seca do Nordeste, certo? Porque tudo é um momento. Será que a seca lá acabou? Será que a fome foi dizimada? Não. Mas aí o que aconteceu? Logo depois do problema da seca, quando surgiu o noticiário, aí veio a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo veio a eleição e aqueles outros problemas vão ficando esquecidos e esquecidos na verdadeira acepção da palavra, lá no fundo do baú. Sabe, é uma coisa que a gente reconhece, que lamenta, mas que, sabe,
acontece sem que a gente possa tomar uma posição nesse sentido de evitar. Eu acho que a gente nem consegue explicar muito por que isso acontece. O fato que ser jornalista hoje no Brasil, você tem tanta informação para abordar, tanto escândalo para denunciar e tem a imprensa nacional diariamente com um escândalo novo nos jornais, que você acaba meio que atropelando o teu próprio jornalismo. Você acaba deixando aquele assunto da semana passada lá no pé da página, num cantinho, ou deixando isso como secundário numa televisão ou num rádio e vai para o escândalo do dia seguinte, né? E deixa para trás toda aquela história. Isso eu considero uma falha, um grande erro do jornalismo, mas que ele acaba sendo consumido, parece que o público até também exige que você tenha as novas informações, as novas notícias, e aquelas vão ficando para trás. Se a gente começar a lembrar assim, o que aconteceu com vários escândalos que nós tivemos aqui no Brasil, que a imprensa cobriu, que a imprensa levantou e tal, né? Onde foram parar? Né? Eu tenho a impressão que o público até que gostaria que aquele assunto que foi iniciado tivesse sequência. Mas é bem verdade que vem outros e a gente vai atropelando, como a Carmen falou, vai atropelando, mesmo contra a vontade da gente. Porque a gente também queria acompanhar aquilo, mas é que o volume de informação importante é tanto que aí vai acontecendo e as coisas vão sendo esquecidas, infelizmente. Bom, o papo aqui está muito bom, mas infelizmente acabou nosso tempo. Gostaria de agradecer a presença do Dias Lopes, da Gazeta do Povo, da Carmen Murara, da CBN da Folha do Paraná, e da Cláudia Tavares, diretora de jornalismo da TV Exclusiva, que faz parte da Rede Manchete. E o Ponto de Encontro volta amanhã, acho eu, com a apresentação do Hoje E-Book. E você fica agora com mesa redonda com o Fernando Gomes, que acho que deve estar feliz porque o Atlético ontem conseguiu a primeira partida do Campeonato Brasileiro. Até amanhã.